Olá, galera amada do nosso canal. Estamos aqui, para mais uma mensagem hoje, mensagem necessária para o momento, uma mensagem que, há alguns anos desde a minha conversão, tem estado no meu coração e chegou a hora, de falar. Vamos lá. Ezequiel 34 diz assim: Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vesti-vos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Bom, gente, é um texto, bem pesado, é um texto muito, mas muito atual, embora faça parte do contexto aqui, do Antigo Testamento, quando Ezequiel foi levantado por Deus para chamar a atenção dos pastores naquele tempo, problemas que já aconteciam, hoje não são em nada diferentes, e não é à toa que está aqui na Bíblia, embora o contexto, seja outro. E é engraçado porque os pastores contemporâneos adoram uma lei do Novo Testamento, mas parece que esse texto não faz parte do contexto, E uma coisa muito interessante, a Bíblia é muito atual e é muito clara, Embora alguns usem como poder para manipular, para extorquir, para poder usar todo este rigor e dureza a seu favor, eles deixam de perceber isso. E às vezes eu percebo alguns pastores com alguns procedimentos que eu começo a pensar: será que não tem esse texto nas suas Bíblias? Ou será que acreditam que Jesus não vai voltar e pedir, e fazer um acerto em relação às ovelhas que o Senhor confiou a cada um desses pastores? Porque temos vivido um tempo muito difícil no meio da igreja com essa liderança, com esses pastores, com homens que sinceramente fazem tudo isso que os pastores daquele tempo estavam fazendo, e Deus levanta o seu profeta para chamar duramente a atenção, mas parece que não tem esse texto, não tem condições, Eu fico me perguntando, e com toda liberdade no Senhor, eu fico pensando o que fazem com esse texto, ou então não temem a Deus como deveria, porque o procedimento é este, E o que tem deparado na minha jornada, com ovelhas por aí, cheias de medo, de dor, E o papel do pastor deveria ser apacentar, mas como o profeta Ezequiel diz aqui no seu livro, o que tem feito é pastoreado a si mesmo, Tudo tem uma motivação, e uma motivação que Deus conhece muito bem, que está dentro do coração, e Deus sonda todos os corações. Portanto, eu não sei, como vai ser esse acerto de contas, quando o Senhor reencontrar com todos nós, e esses líderes então estiverem diante do Senhor, e tantas ovelhas que estão por aí feridas, cheias de carrapicho, cheias de dúvida, de questionamento, de terror, de medo, por causa de ensinos e falta de ensino dos pastores. Então a palavra hoje, como sempre, é uma palavra para a ovelha, porque quem sou eu, diante de homens de tanto conhecimento que sabem muito bem o que estão fazendo, Então a minha palavra sempre é direcionada a ovelhas, porque eu não deixo de ser uma simples ovelha que simplesmente tem uma fé muito viva e real no Senhor, E tem vivido aí essa fé, graças ao bom Deus, há 25 anos, e é motivo de muita alegria, de muita liberdade e de muita autoridade no nome do Senhor, para dizer tudo que tem falado aqui no meu canal, desde o primeiro vídeo até hoje. Tem algumas pessoas aí que têm deparado com o canal,
né? E tem assim, né? Não gostar do conteúdo, infelizmente, né? Eu não posso fazer nada, eu não vou pregar nada que não esteja na palavra, nada que eu não viva e nada que eu não tenha plena consciência do que eu estou dizendo. Se não agrada a você, né? Que por um acaso cai aqui de paraquedas e passa, problema particular seu. Não estou aqui para agradar ninguém, muito pelo contrário. Né? Estou aqui para me direcionar às ovelhas, e essas ovelhas que estão perdidas e sofrem, né? Terrorismo psicológico, sofrem, né? Por não ter este apacentamento que o Senhor pediu que esses pastores fizessem, e estão aí tão perdidas. Né? Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero dizer. O Senhor deu uma incumbência aos pastores. E a incumbência não é dominar sobre as ovelhas. Né? Tem um texto maravilhoso lá no início da Bíblia, lá em Gênesis, que fala, né, que o Senhor colocou o homem ali no jardim e disse para ele, né, dominai sobre todas as coisas. Ou seja, o domínio tem que ser sobre as coisas. Né? Eu preciso dominar, né, desejos tão feios e coisas tão feias que brotam no meu coração em relação a mim mesmo, em relação ao meu próximo, em relação às coisas, né? E o apóstolo Paulo lá na frente vai dizer que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro, né? De repente, todo esse domínio, todo esse rigor, toda essa dureza tem uma motivação única, né? E essa motivação de repente, ter uma igreja lotada, não, nem tanto pelo amor às pessoas, porque o amor ele tem que ser prático, ele não pode ser só falado, como tem acontecido em muitas, né? Em muitos os lugares, em muitos os discursos e em muitas pregações que eu tenho visto. É aquela coisa, na hora de falar é muito fácil, né? Na hora de falar é extremamente fácil dizer que ama, né, que está disponível, que, né, podemos ser apacentados, mas a grande questão é no dia a dia, é no momento ali que existe uma carência. Eu fiz parte de um ministério, com muito orgulho que eu digo isso, e digo fiz parte não, digo que eu faço parte, porque se Deus quiser, o Senhor há de me conceder graça para voltar a estar, né, um dia junto com essas ovelhas, nesse ministério daquelas pessoas, né, que são ex-dependentes químicas e que tantas vezes, né, elas são negligenciadas, né, por estes pastores, por essa liderança, por este povo que é ensinado. E a ovelha, uma vez eu ouvi uma verdade, é um jargão, mas é uma realidade, né, porque a ovelha vai ser exatamente conforme aquilo que o seu líder é. Então, né, para haver ovelhas com tanta falta de amor, de compaixão, né, tão apegadas às coisas terrenas, aos bens materiais, né, isso só me leva a crer que realmente a coisa não está bonita. Mas na hora daquele amor desinteressado, né, como nós temos o exemplo tão prático do verdadeiro, do único, né, pastor e dono das nossas vidas, o único que é Jesus, esse sim, nós devemos ouvir de olhos fechados, devemos sim seguir, né, porque ele foi não só um pastor, né, que dizia a coerência, o que era correto, o que fazer, mas ele fazia, ele vivia. Né? Nós percebemos Jesus passando por caminhos que o ser humano não queria mais passar por ter lá endemoniados. Né? É o que a gente vê muitas vezes, né? Muito aconchegante estar no meio daqueles, né, que estão ali, tranquilinhos, sem problemas. Quantas vezes, né, eu já estive em ministérios em que viam que nós pertencíamos a uma comunidade terapêutica, que cuidávamos ali de ex-dependentes químicos, e as pessoas se retiravam de sentar perto de nós com medo de ser roubadas, né, com medo de serem, sei lá, né, não consigo entender, porque se é o Evangelho de Cristo, Jesus, ele vivia, era no meio dessas pessoas, e ele disse, né, que os sãos não precisam de médicos, então Jesus veio para os doentes. Né? E a partir do momento que a pessoa se acha tão santa, se acha, né, tão né, exclusiva a esse ponto,
eu começo a perceber aonde Jesus se encaixaria nesse contexto, né? Porque fazem uma verdadeira acepção de pessoas, e isso não é legal, isso não está contido no Evangelho, e a palavra do Senhor é muito dura a essas pessoas, a esses pastores, né? Que apacentam a si mesmo. O que eu tenho percebido são líderes, né? Cada vez mais ricos, cada vez mais rigorosos, né? Mais duros, se julgam donos das pessoas, né? Até se acham no poder de determinar o que as pessoas devem vestir, onde as pessoas devem ir, né? E por isso nós percebemos, né, mas tanta dor no meio deste povo, né, no nosso meio, né, de pessoas que dizem conhecer ao Senhor e que tantas vezes sofrem tanto por todas essas coisas, né? Mas a palavra para você, ovelha, a palavra para você, né? Seja muito prudente, esteja muito atento. O Senhor nos ensinou, né, que nós percebemos pelo fruto, né? Se tem um discurso de amor, se tem um discurso de união, se tem um discurso de, né, de ajuda, de compaixão, mas o fruto produzido por essas pessoas não é esse, não é isso na prática, sarta fora, porque não existe evangelho aí, né? Existe aí um egoísmo, um apacentamento mais de si mesmo. Então, muito cuidado mesmo, e seja muito criterioso, né, em relação a isso. Eu sofri muito, né, mas muito já nessa vida por causa dessas coisas, né? Eu já vi igrejas se dividirem e os dois lados dizerem que estavam corretos, manipulando pessoas, julgando umas contra as outras, dizendo que o lado A estava correto, que o lado B estava errado, e não aceitando que o lado A fosse para o lado B. Ou seja, estão os dois errados, porque o Evangelho do Senhor passa pelo perdão, passa pelo amor, pela compaixão, né? E se o outro erra com você, né? Tem um texto maravilhoso que nunca é pregado, né? Antes de dar a sua oferta, vá ao teu irmão que tem algo contra ti, peça perdão, e só depois você pode voltar. Aí eu fico pensando, aonde né, que essas lideranças se colocam diante dessa palavra do Senhor e desse ensino tão claro, né? Mas se acham donos da razão e donos das pessoas, onde na realidade o erro total está aí, né? Apacentam a si mesmo, em nome da sua própria vaidade, né? Começam a dividir as pessoas, a criar rixa de grupo A contra o grupo B. Isso não existe. O Evangelho do Senhor é muito claro, que o Senhor tinha para dizer com as pessoas, religiosas ou não, era na cara, não tinha essa questão de envenenar um contra o outro. Isso é coisa, né, de gente à toa, de gente cheia de vaidade, que não verdadeiramente pode conhecer o Evangelho, mas não tem evidência, tem clareza ao vivenciar o Evangelho de Jesus, né? E hoje uma palavra que eu tenho usado muito na minha vida, né, à beira aí dos 50 anos, graças a Deus, é seletivo, né? Eu entendo que tem coisas e pessoas que não vale a pena a gente perder tempo, né? No seu coração não carregue coisas ruins, né? Libere essas pessoas, perdoem, mas a gente necessariamente não tem obrigação de viver com essas pessoas. Portanto, né, seja muito livre para traçar o seu caminho, seguindo a Cristo Jesus, o nosso pastor, e o que passa disso, do seu ensino, da sua palavra, né, deixa que vai chegar a hora do acerto dessas pessoas, mas não se prive, não prenda a sua vida ao ensino de homens vaidosos aqui na terra, que está lotado, né, e aí tem alguns títulos terrenos e se acham donos das pessoas, e não existe isso no Evangelho, muito pelo contrário. Vou repetir o texto. O Senhor diz, né, profetiza, o Senhor manda Ezequiel profetizar a esses pastores, né, e ele diz: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos, ai, né? Então, ponto final, deixa o Senhor cuidar dessas pessoas. No mais, vamos viver uma vida, né, de equilíbrio, procurar viver aquilo que nós já conhecemos da palavra, né? Eu não posso pregar aquilo que eu não vivo, portanto, se eu conheço um pouquinho, é isso que eu vou viver. E a palavra diz que conhecereis o Filho, né, e verdadeiramente sereis livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
né? Existe um texto anterior que diz, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então, a verdade, a palavra da verdade, ela traz libertação e não cativeiro e não domínio a outros homens. Seja livre em o nome do Senhor Jesus. Um grande abraço para você, reflita muito, estude a palavra e fique muito atento em relação aos nossos tempos, que o Senhor nos advertiu sobre tudo isso. Então tome muito cuidado para não trocar, né, ovelha por lobos em pele de ovelha, que são amantes do dinheiro, são amantes, né, das suas próprias vaidades e apacentam a si mesmo. E essa demagogia toda de preocupação em relação ao outro não passa de utopia. Então, viva o Evangelho, você é responsável por você, pelos seus passos, né, por conhecer ao Senhor, e deixa esse povo, porque o Senhor, pessoalmente, né, vai dar aí o que cada um tem plantado, segundo as motivações do seu coração. Um grande abraço, até o próximo vídeo, fiquem todos com Deus, muita fé no Senhor, toda paz e saúde para você. Um grande abraço, tchau, tchau, pessoal.